hoje, muitos de vocês que estão vindo pela primeira vez, talvez estejam também tendo uma primeira experiência de rezar, de ouvir uma pregação, de participar de uma adoração, de estar num lugar que convida a oração. Então eu quero te dizer que esse dia chegou para você. E que você não tenha esse dia de hoje, de maneira alguma, como sendo mais um dia da tua vida. Veja, existe uma conspiração do bem que trouxe você até aqui. Talvez o seu casamento esteja em crise, talvez o seu relacionamento com seus filhos esteja em crise, talvez a sua profissão, sua vida profissional esteja em crise. E nós temos assim um certo medo da palavra crise, Quando a gente fala assim, estou em crise, a gente fica assustado, quer mudar logo aquele processo, quer sair da crise. E justamente o que me incumbiram de dizer hoje para vocês, o tema é exatamente esse, o amor em crise. Primeiro que você e eu estamos muito acostumados ao significado da palavra amor, que pode ser o amor de um homem por uma mulher, esse amor eros, que pode ser o amor filia, um amor assim, descompromissado, amor descompromissado no sentido assim de não querer retorno. Eu dou amor de maneira livre, eu amo as pessoas, eu me entrego às pessoas, eu não tenho o compromisso de receber o pagamento daquele amor dado. É um amor livre, um amor entre irmãos, entre amigos. Tem também o amor ágape, o amor perfeito, aquele amor que Deus nos ama e que muitos de nós, em determinadas situações da nossa vida, nos aproximamos muito desse amor. É o caso do pai e da mãe, o amor pelo filho, o amor pelo pai, a doação, que nós temos muitas vezes da nossa vida por alguém, uma mãe que tem um filho com uma limitação, seja psíquica, seja motora, uma esposa que agora tem que acompanhar o seu marido, ou vice-versa, nos últimos anos da vida com uma doença incurável. Então nós nos entregamos de tal forma a alguém, que nós nos aproximamos muito desse amor ágape, desse amor que Deus tem por nós. Somos seres humanos, somos limitados. Deus não tem limite no seu amor, por isso que esse amor é ágape, é perfeito. Mas nós, em determinados momentos da nossa vida, nós até nos aproximamos um pouquinho desse amor. E quando nós falamos que o amor está em crise, a gente fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Estou em crise. Mas talvez você não saiba também o significado da palavra crise. E por isso que você tenha medo dela. A palavra crise significa peneira. E todo mundo aqui já viu essa cena, um pedreiro, por exemplo, peneirando a areia. Ele quer areia mais fina, por exemplo, para ele fazer um reboco de uma casa. Ou ele quer uma areia mais grossa para virar o concreto daquele alicerce. Então, dependendo da malha, da peneira, ele vai escolher o que ele quer que fique na peneira e o que ele quer que passe pela peneira. Então, peneira, peneirar e crise são sinônimos. Então, quando eu estou em crise, é a grande oportunidade que eu tenho de fazer uma peneirada na minha casa, na minha família, na minha vida. Quando o amor que eu sinto pelas pessoas e que eu percebo que as pessoas têm por mim, quando eu tenho dúvidas desse amor, quando, por exemplo, entra em minha vida situações que botam em dúvida o amor que eu tenho por alguém, por algo, por uma missão, por uma profissão, mas principalmente por uma pessoa, ou que seja, o amor de um marido pela esposa, o amor do pai pelos filhos, da mãe pelos filhos, dos filhos pelos pais, entre amigos. Quando eu estou em crise, é a grande oportunidade que eu tenho de fazer uma peneira, de filtrar e colocar para fora desse relacionamento de amor o que está estragando aquele relacionamento de amor. Você ama determinada pessoa, porém entrou alguma coisa ali que eclipsou, Está meio escuro. Você não está conseguindo determinar, você não está conseguindo discernir, você não está conseguindo
escolher, e por isso você está em crise, e você tem medo desse momento. Então nesse momento é importante que você entenda que você está passando por uma peneira. Então bem-vindo essa peneira na minha vida. Bem-vindo essa crise na minha vida. Crise do matrimônio, crise de relacionamento familiar, crise da meia-idade, crise da minha profissão, crise, e eu posso colocar essa palavra crise, não é greasy em inglês, né? Que é louco, loucura, não, é crise, no grego, peneira. Vou peneirar a minha vida. Vou passar um tempo aí, 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas eu vou fazer uma peneira na minha vida, que eu vou ficar com apenas aquilo que é essencial e vou retomar a minha vida. E essa crise, esse amor em crise, pode vir em qualquer época da minha vida. Estou aqui olhando para pessoas que têm aí uma idade tenra da adolescência. Estou olhando para pessoas aqui que estão na vida adulta, nos primeiros anos da vida adulta. Estou olhando para pessoas aqui que já estão entrando numa vida mais madura, mais anciã. Estou olhando para algumas pessoas que já estão nessa vida anciã, meus cabelos brancos, as lentes dos óculos estão mais grossas. Então, em todas essas oportunidades, em todas essas fases da nossa vida, nós podemos ser visitados pelas crises. Ah, não, agora eu já atingi os meus 70 e poucos anos, já sei tudo da vida, já experimentei tudo, já sou um homem sábio, já sou uma mulher sábia, não passo mais pela crise. Mentira, passa sim. Quando a gente decora todas as respostas, a vida vem e troca as perguntas, e a gente tem que começar tudo de novo. Situações que eu ainda não vivi, agora eu vou viver. Então, ai meu Deus do céu, lá vem a crise de novo. Então, todo momento de crise é um momento de você fazer um ajuste fino na tua vida. O que é um ajuste fino? Vou te dar um exemplo. Imagina um foguete. Mas desses foguetes mesmo que a gente vê o lançamento lá na NASA, lá nos Estados Unidos. Você imagina aquele tamanho daquele foguete que já sai decolando em pé. Ele nem pega impulso como avião, né? O avião vai decolar, ele anda ali uns 3 quilômetros e toma impulso. E aqueles jatos atrás dele, as hélices puxando o vento. E ele, depois que pega o embalo, ele mexe ali na asa dele, ele pega mais vento e o foguete é diferente. O foguete é de onde ele está, já tem que subir. Não tem esse negócio de pegar impulso, não. Então ele tem que ter muito combustível. Mas pensa, muito combustível. Turbinas, assim, potentes ao extremo. É um negócio pesado. Ele não vai daqui até Mato Grosso, daqui até Recife, daqui até os Estados Unidos. Não, ele vai daqui a Marte. Ele vai daqui a Lua, Vênus, Júpiter. Ele vai atravessar esse espaço maravilhoso que a gente nem... Então imagina a quantidade de combustível que tem que ter esse foguete. E quando esse foguete é disparado, imagine o que significa 1 milímetro de desvio de rota. 1 milímetro aqui. O que pode significar esse 1 milímetro em relação ao ponto onde ele tem que chegar? Imagine esse desvio, milímetro por milímetro, quilômetro por quilômetro. Imagine se ele vai conseguir chegar no objetivo dele. Não. Ele tem combustível para chegar? Tem. Ele tem condições, ele foi preparado, a estrutura dele suporta aquela velocidade, suporta as temperaturas, as diferentes camadas de temperatura, suporta, claro que suporta. Mas, porém, se ele desvia 1 milímetro, ele vai se afastar demais do objetivo dele. Por exemplo, quando nós nos casamos para fazer uma pessoa feliz, inclusive para sermos felizes do lado daquela pessoa. Afinal de contas, no meio de tantas mulheres, na rua da nossa casa, no condomínio onde nós morávamos, no bairro onde nós morávamos, nós fomos escolher aquela. E assim também as mulheres, no meio de tantos homens que tinham no seu bairro, no seu condomínio, na sua rua, na sua escola, na sua faculdade, você escolheu justamente aquele. E vocês se casaram. E agora vamos nos casar. É uma decisão interessante, né?
Eu, por exemplo, casei com 23 anos de idade. Aliás, eu tinha 22. No mês seguinte ao meu casamento, eu completei 23. Muito novo. Tomei uma decisão aos 22 anos de idade. E a decisão, o que era a decisão? Era envelhecer ao lado de uma mulher que eu não sabia como é que ia ficar aos 50, 51, que é o nosso caso agora. Né? Tanto eu quanto a minha esposa temos 51 anos de idade. Mas quando eu a escolhi e determinei, agora nós vamos casar, a gente tinha 22. Olha que decisão. Olha que foguete. Olha que combustível. E imagine se nós fôssemos desviando ano após ano. Já completamos aí 28 anos. Mas ano após ano, a gente desviasse só 1 milímetro desse propósito. Ou a cada dia, a cada mês, desviássemos 1 milímetro desse propósito. Onde eu e a Neia estaríamos hoje? Que tipo de relacionamento teríamos hoje? Então, o amor em crise, não se espante não que esses cachorros aqui fazem parte aqui da nossa comunidade. E ai de nós se a gente botar a mão nesse cachorro aí. Vem 300 pessoas prender a gente aqui. Deixa eles latirem na boa. Esse amor, essa crise, é justamente esse ajuste fino que Deus faz em nós. E você não pode fugir dele. Porque é esse ajuste fino, essa crise, essa possibilidade de você peneirar a sua vida, é que te faz ser feliz para o resto da sua vida. Porque é interessante, quando eu olho para o Padre Jonas, que é o nosso pai fundador, ele tem hoje 78 anos de idade. Já é um senhor, né? Já é uma pessoa de cabelos brancos, uma pessoa que você percebe as marcas da idade, né, do tempo. Ainda mais um homem que foi responsável praticamente por toda a evangelização do nosso país nesses últimos 40 anos. Então veja bem, as marcas, o tempo passou e quantos ajustes na sua missão, quantas peneiras esse homem teve que passar e passa. Então quando nós olhamos por uma pessoa e temos essa pessoa como referência, quando nós olhamos para os nossos pais, quando nós olhamos para pessoas que viveram e vivem mais do que nós começamos a imaginar quantas peneiras essa pessoa já passou, quantos ajustes na vida essa pessoa já passou, quantas crises essa pessoa já passou. Então nós não podemos fugir disso. Portanto, você com certeza veio aqui à Canção Nova no momento de uma crise. E se eu perguntasse assim, levanta a mão quem, por algum motivo, está passando por uma crise, né? Alguns levantariam a mão, outros não, porque estão sendo filmados, né? Então estão com vergonha. Falei, eu vou admitir a minha crise? De jeito nenhum. Vai que na hora que eu levanto a mão, alguém lá em casa me vê. Ah lá, eu sabia, ele está com crise. Então, nós temos um pré-conceito sobre essa. Mas se todos nós fôssemos sinceros, espertos, inteligentes, sábios, oportunistas, não perderíamos a chance de levantar a nossa mão e dizer, é verdade, eu estou em crise. É claro que eu não ia perguntar a área da tua vida que você está em crise. Também seria demais, também expor você demais. Mas, se você sair daqui hoje, da Canção Nova, disposto a passar por essa peneira, já é uma grande caminhada na tua vida. Veja que eu não estou pregando ainda não, viu? Eu estou apenas introduzindo. Essa é apenas uma introdução. Se você achou que eu estivesse pregando, você está errado. Eu não estou pregando ainda não. Eu não entrei na palavra ainda. Eu só estou preparando você para você entender o que está acontecendo com você. E muitos de nós não conseguimos dar o segundo passo porque não entendemos o primeiro passo ainda. Então o primeiro passo, meu irmão, o primeiro passo, minha irmã, é: eu cheguei na Canção Nova, sentei nessas cadeirinhas brancas, parei a minha vida, fiz o meu retiro, eu me retirei da minha rotina. A minha rotina é escritório, é assinar papelada, é cumprir obrigações, é determinar metas, cumprir metas, é resolver problemas lá, e o gás que acabou, tem que trocar o botijão, eu tenho que capinar o quintal, eu tenho que... Agora eu parei tudo isso, peguei uma van,
Peguei um ônibus, fui para um lugar chamado Cachoeira Paulista, fundo do Vale do Paraíba. Só vem aqui quem vem aqui. E fui fazer o meu retiro, porque afinal de contas, o amor está em crise. E eu preciso conhecer essa peneira. E eu preciso sair daqui somente com aquilo que é bom. Quem está a fim de fazer essa experiência, levanta a mão para eu ver, por favor. Que bom. Vamos aplaudir uns aos outros, porque eu acho que você entendeu o que está acontecendo com você. E olha, tem que dizer para você que você não é só uma crise não, são várias ao longo da vida, viu? São várias, pode se preparar que virão outras. Mas eu queria, para ilustrar melhor esse nosso raciocínio, trazer uma citação bíblica que passa muito despercebido de todos nós. Nós já a escutamos várias vezes, nós já a vimos na Sexta-feira Santa, naquele momento lá da Via Crucis, né? Da Via Dolorosa. Nós já vimos essa cena, nós já escutamos essa leitura na missa, mas com certeza nós nunca nos detemos nela para meditar. Um personagem bíblico que foge à nossa percepção. Porque inclusive há um versículo só que fala dele, e depois não se fala mais dele. Então por isso, justamente por isso, a gente lê e passa despercebido. E a gente vai perceber que isso tem muito a ver com o que nós estamos pregando hoje. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Volto a dizer, talvez você tenha passado os olhos sobre essa passagem bíblica e você nunca tenha extraído dela a riqueza que ela pode trazer para a tua vida. E eu espero que eu consiga hoje dar a você essa oportunidade. Encontrou aí? Marcos 15, versículo 21. Olha só como é que se fala desse personagem. Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. Vou parar por aqui, porque a partir, o versículo 22 já não fala mais dele, o versículo 22 vai falar de Jesus, que eu leio para você aqui. Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Mas veja, só o versículo 21 vai dizer isso. Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. Aí você deve estar curioso agora, né? O que será que o Dunga vai fazer para ligar esse versículo à minha crise? Eu também estou curioso. Sabe por quê? Vamos analisar o seguinte. Primeiro, o nome desse homem, Simão. Simão, assim como Pedro, antes de se chamar Pedro, também se chamava Simão. Portanto, é um nome dado a judeu. Então esse homem era judeu. Porém, ali diz que esse homem vinha de Cirene. Então naquela época, não existia sobrenome como hoje, né? Francisco José dos Santos, né? Jonas Abib, né? Sobrenome foi um costume que foi sendo colocado na cultura do homem com o tempo. Naquela época, o sobrenome era equivalente àquilo que a pessoa fazia. Por exemplo, Jesus de Nazaré, Jesus o carpinteiro, José o carpinteiro. Ou era em relação ao que a pessoa fazia, ou a região a qual a pessoa pertencia. Então por isso que Jesus de Nazaré, né? José
o carpinteiro. Então, para definir que Jesus, porque Jesus era um nome muito comum naquela época, como João hoje, José hoje, nome muito comum, Maria, muito comum também. Então, Maria de Nazaré, João Batista. Batista não era o sobrenome de João. Hoje, Batista é sobrenome, mas naquela época, João, aquele que batiza. Então, ficou João Batista, aquele que batizava. Então, João, qual João? O Batista, aquele que batiza. Então aqui nós vamos encontrar essa passagem nos 4 evangelhos, e nos 3 primeiros evangelhos vão dizer assim: ou Simão de Cirene, ou Simão Cirineu. Simão é um nome judeu, Cirene é uma região da África. Esse homem vinha da África, gente. Se ele vinha da África, naquela época, ele era negro. Então era um negro, nós estamos falando de um homem negro, vindo da região de Cirene, e essa passagem vai dizer que ele vinha do campo. E por que vinha do campo? Lá no Israel, eu já estive lá em Israel 34 vezes, né? Então 34 vezes eu peregrinei, estudei, trabalhei. Então, quando você fala assim, vinha do campo, não vinha do campo como nós temos hoje campo, plantação de soja, plantação de milho, se bem que hoje tem muitas plantações. Mas quando eles diziam naquela época que vinham do campo, na verdade ele vinha do deserto. E para chegar, para passar pelo deserto, vindo da região da África, de Cirene, então ele vinha, passava pelo campo, que é o deserto, onde também eles, com todas as tecnologias da época, plantavam. Então esse homem estava vindo de Cirene. Simão de Cirene estava vindo fazer alguma coisa. Eles estavam vindo fazer alguma coisa naquela região, que é Jerusalém, que era Páscoa. Se chama Simão, é porque ele já tinha adquirido costumes judaicos, já tinha nome de judeu. Um homem vindo da África, um homem vindo de Cirene, um negro, vindo justamente na Páscoa. O que esse homem estava fazendo ali? O que esse homem estava vindo fazer, vindo do deserto, vindo da região de Cirene, um negro chamado Simão, em Jerusalém, na Páscoa? Claro que esse homem estava ali, porque todo judeu, de todos os lugares do mundo, é convidado pelo menos uma vez na vida a ir a Jerusalém e fazer a sua oferenda. Esse homem estava na sua vez, vindo dessa região de Cirene, vindo oferecer o seu sacrifício no templo. E o costume da época era ir ao templo todo de branco, de roupa de linho branco. E um costume, e eu, quando eu digo isso, eu não estou dizendo isso de uma maneira infundada, não. Isso aí é fruto de muitas e muitas e muitas perguntas a guias judaicos, judeus, a leitura orante da palavra, pesquisa na internet. Não estou jogando isso para vocês, não. Isso tem fundamento, e fundamento forte. Esse homem vinha para fazer a sua oferenda. Esse homem vinha porque naquela época o costume era sacrificar o cordeiro no altar do templo. Usava-se uma planta chamada isopo, semelhante à nossa bucha, dessa bucha que a gente toma banho, né? Então, é uma planta, como bucha é uma planta, o isopo também é uma planta, que passava sobre o altar e depois aspergia o sangue naquelas pessoas que vinham de todos os cantos do mundo. E era uma glória para aquela pessoa quando uma gotinha daquele sangue pingava naquele linho branco. E ela podia voltar para sua casa. Veja que nessa passagem, inclusive vai citar os nomes dos 2 filhos dele. Ou seja, alguém naquela época que presenciou esse fato, achou muito interessante isso e pesquisou um pouquinho sobre a vida daquele homem, descobriu o nome dos 2 filhos daquele homem, e escreveu aqui, porque citou o nome dos 2, assim como passa despercebido, não, mas se citou porque pesquisou, se pesquisou porque esse fato foi importante. Aquele homem estava vindo justamente para receber uma gotinha daquele sangue do cordeiro
sacrificado no altar, aspergido por aquela bucha que se chama isopo, e se ele recebesse uma gotinha, ele voltaria para a sua região de Cirene, na África. Ô Dunga, mas tem judeu na África naquela época? Claro que sim. Se a gente for muito tempo antes, vamos ver aquele relacionamento bonito que houve entre a rainha de Sabá e Salomão. Os dois trocaram riquezas, e trocaram cultura, e trocaram crenças. Portanto, o judaísmo foi parar também naquela região. Então esse homem já era fruto desse relacionamento de amizade, de interesse, seja o que for, entre Salomão e a rainha de Sabá. Esse homem era judeu daquela região e vinha de longe para receber uma gotinha do sangue aspergido pelo isopo daquele cordeiro sacrificado no altar do templo. Esse homem estava a caminho, gente. Mas de repente, enquanto ele estava a caminho, eis que um guarda romano, que não estava nem aí com esse tipo de sacrifício, olha para aquele homem e fala assim: ei, você aí, venha cá. Não, mas eu não posso, estou com pressa, tenho que chegar no templo, vou perder o sacrifício. Venha cá, venha cá. Foi obrigado. Veja, o amor, esse amor que está em crise, a religiosidade, a espiritualidade, às vezes ela nos obriga a determinadas situações. É uma santa obrigação. Veja que o amor, ele é livre, mas dentro dessa liberdade que o amor tem na nossa vida, ele também nos obriga. Você aí, venha cá, ajuda esse condenado aqui. Mas eu não posso, o condenado está lameado de sangue, eu vou sujar a minha veste, eu tenho que chegar lá limpo, para receber uma gotinha do sangue do cordeiro. Venha cá, ajuda esse condenado. E aquele homem deve ter entrado debaixo da cruz de Jesus, meio, sabe quando você vai tocar na pessoa suada, e você não quer encostar, você toca só o dedinho, né? Tem até uma piada, deixa eu contar uma piada para vocês. Tinha um homem que dançava no baile, mas ele suava demais, que a camisa até colava assim, é um negócio que nojento. E ele era muito forte, conhecido como violento, e ele chegou e tirou a menina para dançar. A menina foi dançar com aquele homem suado, que nojo. E a menina só encostava o dedinho nele assim e tal, e com medo de, mas também não precisava. Aí, num determinado momento da dança, ela quis dar assim uma dica para aquele homem, né? E disse para ele assim: nossa, você sua, né? E ele: e eu serei seu. E apertou a mulher. Ele entendeu errado. Aí tudo bem. Voltando à pregação. Aquele homem deve ter entrado debaixo da cruz, com esse nojo, com esse receio. Mas se eu vou encostar nesse homem todo ensanguentado, eu não podia manchar a minha veste branquinha, porque eu estava querendo uma gotinha do sangue do cordeiro, mas agora eu sou obrigado. Mal ele sabia que o sangue que iria manchar a roupa dele era o verdadeiro sangue do cordeiro. E aquele homem deve ter entrado debaixo da cruz de Jesus, meio sem jeito, meio não querendo encostando, mas chegou uma hora que não tem, ou você agarra a cruz, ou você ajuda, e com um chicote atrás, obrigando ele a fazer aquela atitude, a ter aquela atitude, e ele foi, a hora que ele olhou, que viu que não tinha mais jeito, ele falou: quer saber de uma coisa? Já que eu estou sujo, já que eu já estou com sangue desse homem, eu vou ajudar de verdade. E agarrou para valer e pegou, ele... Tá certo que tudo isso foi obrigado, não esquece disso. Ele foi obrigado. Ele não foi por livre e espontânea vontade, não. A espiritualidade dele, de um homem que vinha de uma região longínqua, a espiritualidade dele que o levava a receber uma gotinha do sangue do cordeiro animal, a espiritualidade dele o obrigou. Porque se ele não tivesse de branco, se ele não tivesse ali, se ele não tivesse ido a Jerusalém, ele não teria participado desse evento. Mas a espiritualidade dele, a oração dele, a religião dele, o obrigou a abraçar a cruz com alguém. Quando nós estamos em crise, a primeira coisa que nós não queremos é participar do sofrimento de alguém, ou da missão de alguém. Nós queremos ficar apenas na nossa.
Nós não queremos nos misturar com as lágrimas, com os sofrimentos. Nós não queremos entender o ponto de vista de uma outra pessoa. Você até usa esse argumento, no meu ponto de vista. O seu ponto de vista é apenas um ponto de vista. Está aqui esse monitor aqui entre eu e vocês. Vocês têm um ponto de vista. Eu tenho um outro ponto de vista. O que eu estou vendo, você não está vendo. O que você está vendo, eu não estou vendo. Então, se eu começar a determinar a minha vida apenas pelo meu ponto de vista, no momento que eu estou em crise, eu estarei tomando decisões com apenas um ponto de vista. Agora, se no momento da minha crise, eu te abraçar, eu entender um pouco você, eu começo a ver o que você vê. Nossa, não estava percebendo isso. Meu Deus, eu não sabia que existia isso. Minha Nossa Senhora, olha, quanta coisa eu deixei de enxergar. Meu Deus, agora então eu estou te entendendo. Eu saí do meu ponto de vista egoísta. Eu passei a entender a minha crise. Eu achava que eu era a última Coca-Cola gelada do deserto. Eu achava que eu era a única pessoa que sofria na face da terra. Portanto, eu estava apenas com o meu ponto de vista. Eu estava vivendo a minha crise no isolamento. Mas quando eu saio de mim e participo do sofrimento, quando eu saio de mim e participo do sucesso, da alegria do outro, porque às vezes a gente chora com o sofrimento do outro, mas a gente não consegue se alegrar com a alegria do outro. Às vezes eu estou super sofrendo, eu estou num momento ruim da minha vida, e eu não suporto alguém rindo do meu lado. Mas o que a pessoa tem a ver? Que culpa era que ela tem se você está passando pela tua crise? Que culpa que ela tem se você está triste e ela está alegre? Então, às vezes, no momento do sofrimento, no momento da crise, no momento onde a minha vida não vai bem, eu tenho ódio de quem está bem. Que alegria é essa? Que felicidade é essa? Não está vendo que eu estou sofrendo? Meu filho, mas isso que você está passando eu já passei, ou então isso que você está passando eu ainda vou passar. O que você está passando é o que você está passando. Não estou passando por isso. Então me deixa viver a minha alegria. Participa da minha alegria comigo. Você já chorou comigo, agora ria comigo. Então às vezes a gente consegue chorar com pessoas por causa do sofrimento dessas pessoas. Mas às vezes a gente não consegue rir com a alegria das pessoas. Porque não estamos entendendo a nossa crise. Nós não estamos abraçando a cruz de outras pessoas, ou o sucesso de outras pessoas. Porque aquela cruz de Jesus o levaria a quê? O levaria à morte. E a morte levaria a quê? Levaria à ressurreição, a vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás, sobre a cruz. Ele transformaria a cruz, que era um símbolo maldito, a cruz que hoje usamos no peito, está aqui, um símbolo bendito. Então ele estava prestes a experimentar o grande sucesso, o êxito, a conclusão da sua missão. Aquela cruz, aquele momento, aquela dor, o levaria ao grande êxito da sua vida. E muitas vezes nós não queremos participar, porque estamos vivendo a nossa crise e não queremos participar dos momentos de outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, aquele homem depois que ajudou Jesus, aquele homem depois que acompanhou, deu alguns passos, quando nós vamos lá à Terra Santa, do pretório, que é o lugar onde Jesus pegou a cruz, até o Calvário, o lugar onde ele foi crucificado, são 600 metros. São 600 metros. Um pouquinho mais que meio quilômetro. Eu não sei quantos metros Simão de Cirene, Simão Cirineu, caminhou com Jesus. Não sei se foi 10 metros, se foram 20 metros, 100 metros. Eu não sei quanto tempo aquele homem andou, ou quantos passos, ou quantos metros aquele homem andou com Jesus. Eu não sei quanto tempo, quantos passos, quantos anos você está andando ao lado de uma pessoa que está em crise. Quanto tempo você está do teu lado, aliás, você está do lado do teu marido que está em crise. Ou que você em crise está do lado do teu marido. Eu não sei quantos passos você tem andado, quantos metros, quantos anos você tem andado ao lado de uma pessoa que está passando o pior momento da vida dela, que vai passar. Porque aquele momento Jesus passou. Hoje ele está à direita do Pai, está no trono, ele é o sumo sacerdote, ele é o cara. Mas aquele momento, Simão de Cirene foi convidado a participar, a andar alguns metros
algum tempo com Jesus. Dá uma boa olhada para a pessoa que está do teu lado. Talvez essa pessoa que esteja do seu lado, ela tenha vindo com você. Continue olhando para ela. Talvez ela tenha vindo com você num momento muito difícil da vida dela. E nós aqui na Canção Nova entendemos, porque imaginamos, porque já ouvimos muitos testemunhos, que muitos casais vêm à Canção Nova em crise. Eu tenho que ir para a Canção Nova, porque do jeito que está não pode ficar. É o meu ultimato a Deus. Ou você vai comigo na Canção Nova, ou está tudo terminado entre nós. Tem mãe que manda o filho para cá, você vai para a Canção Nova, porque eu já tentei de tudo com você. Nada, não consegui nada. Agora é a última vez. Então muitas pessoas também vêm à Canção Nova nessas condições. E eu tenho que dizer para você, se você veio à Canção Nova hoje, nessas condições, ô meu irmão, ô minha irmã, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Porque finalmente você entrou debaixo da cruz com alguém. Finalmente você entendeu que o momento de crise vai passar. Finalmente você entendeu que o seu momento de crise também vai passar. E que muitas pessoas que hoje estão com você, estão como esse Simão de Cirene, que entrou debaixo da cruz, obrigado. Diga para quem está do seu lado, eu não queria vir não com você. Tem marido que está confessando agora, hein? Eu percebo. Eu estou aqui nesse palco faz 24 anos. Olha, diga para a pessoa, eu não queria vir com você aqui não. Seja sincero, vai. Mas já que eu entrei debaixo dessa cruz com você, vamos agarrar junto. Vamos agarrar essa cruz junto. Deixa eu me manchar no seu sangue. Você se mancha no meu sangue também. Eu me mancho no seu suor. Você se mancha no meu suor. E vamos andar um tempo junto. Nós vamos sair dessa. Esse momento vai passar. Ainda tem a morte ainda para acontecer. Ainda tem a ressurreição para acontecer. Mas esse momento de crise, eu quero passar junto com você. Meu irmão, quando a gente abraça a cruz de verdade. Quando a gente abraça, olha, quando o problema aparecer na sua vida, não foge não. Vai para cima. Tem gente que não resolve problema porque foge dele. Tem gente que não resolve a vida porque foge. O problema está lá, eu não quero nem saber, eu quero passar longe. Você está doido? Vou conversar com meu filho, eu estou desconfiado que ele está na droga. Não quero nem falar com ele. Não toca no assunto não. Não toca no assunto não. Aquele silêncio estéril vai entrando no meio do casal, entrando, que quando vai chegar a hora de dormir, ele está assistindo o jornalzão dele, o último jornal do dia, né? Meia-noite e pouco, ela vai subir na escada e vai dizer assim, bem, eu estou dormindo, vou dormir, tá? Ele, Aí ele ainda dá um tempo para dormir mesmo, quando ele percebe que ela está roncando, aí ele entra no quarto na ponta do pé, para não ter conversa. Porque ele não quer conversar, ele não quer encarar, nem ele, nem ela. E ela sabe que ele vai ficar lá vendo o jornal, e ela sabe que ela está fingindo que está dormindo. Quando ele subiu, quando ele sentou na cama, ela nem respira, para não puxar a conversa. Vamos tocar no assunto, vamos tocar no problema, por quê? Deixa eu dormir. Meu irmão, não foge mais do seu problema, não foge mais da sua crise não. Teu filho está na droga, vai conversar com ele. Está difícil o casamento? Conversa, veja, retoma. Porque hoje quando a minha mulher sobe a escada e fala, eu vou dormir, eu pergunto assim, é um aviso ou é um convite? Rapaz, tá falando que está indo dormir, opa, desliga a televisão na hora, só subindo. Está entendendo? É um convite. Muitos de nós vamos fugindo do nosso problema, vamos fugindo. Encara, o problema apareceu, vai para cima, guerreiro. Vai para cima, guerreira. Encara a sua crise. É o grande momento da tua vida de você peneirar. Crise é peneira. Abraça a cruz, entra, se suja no sangue dele, como o Cirineu se sujou no sangue de Cristo. Caminha o que tem que caminhar. O amor nos obriga a fazer isso. A espiritualidade que nós julgamos ter, nos obriga. É mais ou menos, vou dar uma comparação. Você saiu da sua casa com R$10 no bolso, para colocar na coleta da missa. Tá bom? Aí chegou na hora da coleta da missa, aquelas criancinhas bonitinhas, né? Vão lá com o saquinho vermelho, fica lá na frente lá, e você aqui, ó, o grande momento, né? Você vai levantar 2 vezes na missa. 2 vezes você vai se levantar e vai até o altar. Uma é na hora da oferta, você vai até desfilando, né?
tira o dezão, nem dobra. E volta. Né? E depois, volta para a Eucaristia. Aquela hora todo mundo te vê. Todo mundo te vê. Então são dois momentos importantes na missa, porque afinal de contas, se você quer ser visto pela sociedade, ali é um grande momento. Então você está indo, já pegou os dezão, botou no bolso, isso aqui é para coleta. Né? Aí você está quase chegando na igreja, vê um mendigo, estenda a mão para você. Mendigo. Aí você fala, não, esse cara é vagabundo, pô. Tem força. Dia está trabalhando. Domingo de manhã. Fica pedindo, eu não vou dar o dinheiro que vou dar aqui na coleta. Vou dar para ele, esse vagabundo aí. A sua espiritualidade te obriga a dar aqueles 10 reais para aquele mendigo. Sem julgamento. Se você não der aqueles 10 reais para aquele mendigo que estendeu a mão, você vai entregar aquele dinheirinho no saquinho da igreja. Às vezes a nossa espiritualidade nos obriga a fazer coisas que ninguém vê, que ninguém reconhece, a participar do sofrimento de uma pessoa sem julgamento. Portanto, o amor, se ele estiver em crise na tua vida hoje, é a grande oportunidade de você fazer uma grande limpa na tua vida. Limpa. Olha no olho da tua esposa, fala, meu bem, minha querida, eu já te amei tanto, escolhi você para ir até o final da minha vida, mas alguma coisa entre nós está obscurecendo, está eclipsando essa minha decisão. Senta aqui, conversa comigo, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Eu estou sendo tentado, eu estou preferindo outras mulheres e não você. O que está acontecendo? Põe na mesa, encara, porque esse é o grande momento, é a crise que se instalou. Põe na mesa, chama o filho, chama o irmão, chama o amigo. Você não pode fugir disso. Esse é um grande momento da tua vida. A crise se instalou, é a oportunidade. E a vida é feita de oportunidades e condições. É ou não é? Você vai trocar um carro, está com dinheiro, tem condições, mas não tem oportunidade. Aí de repente aparece numa outra etapa da tua vida uma oportunidade que você não podia perder, só que você não tem condições. A vida é feita de oportunidades e condições. E tem hora que as duas se encontram. Eu tenho condições e apareceu a oportunidade. Meu irmão, você tem a condição, porque Deus está com você. E você tem a oportunidade, a crise se instalou. O amor está em crise. O amor à sua profissão, o amor à sua esposa, o amor ao seu filho, o amor à pátria, o amor à sua missão, o amor ao seu compromisso, o amor. Mas esse amor que você tem, seja ágape, seja filia, seja eros, seja que tipo de amor, esse amor está em crise. Então encara, entra debaixo da cruz, caminha um pouquinho com essa pessoa, se suja no sangue dele, porque aquele homem, agora eu estou usando a minha imaginação, quando voltou para Cirene, e muitos devem ter voltado para Cirene, exibindo as gotinhas, aspergidas pelo sopo. Aquele homem chegou na casa dele com as vestes toda ensanguentada. E deve ter mostrado para esses dois filhos aqui, que a Bíblia chama de Alexandre e Rufo. Alexandre! Rufo, vem cá. Dá uma olhada na minha roupa. Nossa, pai, o que aconteceu? O senhor abraçou? É ovelha? Não, eu abracei o verdadeiro cordeiro que foi imolado. Ele abraçou, ele voltou. Aquilo sim. Quando você abraça alguém, quando você abraça o seu próprio sofrimento, você tem uma fase da tua vida que você pode testemunhar depois para as pessoas. Olha, meu irmão, em 1992 eu passei por uma fase assim. Você vai contando, dando seu testemunho, e a pessoa vai fazendo assim. Nossa, mas você passou por isso. Passei, meu irmão, passei. Eu estou vivo para contar a história. Eu tenho que dizer para você que eu aprendi isso. Isso é sabedoria. Sabe o que significa sabedoria? Saborear. Sabedoria não vem de saber. Sabedoria vem de saborear. Você saboreou sentimentos, fracassos, quedas, soerguimentos, sucessos, fracassos. E você ao longo da vida se tornou uma pessoa sábia.
Quando alguém vem narrar um sofrimento, você pode dizer para ela assim: eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Ainda mais as pessoas que estão me olhando aqui, que têm bem mais idade que eu. Qualquer coisa que eu for falar para você, reclamar da minha vida, você vai dizer para mim assim: meu filho, eu já passei por isso. É ou não é? Encontrei com as senhoras que estão aqui nesse banco aqui, no restaurante aqui. Foi ontem, né? Foi ontem que eu fui comprar mistura lá. Aqui a gente fala mistura. Em outros lugares é acompanhamento, né? Fui comprar mistura no restaurante, encontrei lá com um grupo de senhoras. Levanta a mão as senhoras que se encontraram comigo no restaurante. Olha só, que lindinhas. Uma mais bonitinha que a outra, né? Imagine eu reclamando da vida para vocês. Vocês vão olhar para mim e falar assim: ah, Dunca. Nossa, Dunca, isso aí, ó. A escola que você estudou, eu fui expulsa 3 vezes. Ou então, me formei 3 vezes, né? Porque eu imagino o que vocês já passaram. Em épocas que não tinha ar-condicionado, não tinha celular, não tinha câmbio automático. Imagina o que vocês passaram na juventude. As guerras, revolução, crises de desemprego, anos 70, anos 80. Agora eu chego para vocês com o meu sofrimento e você fala: filho, senta aqui. Quando eu tinha a sua idade, eu também passei por isso. Aí você vai poder me dar conselhos. Porque você saboreou. Você não fugiu de sentir aquele sabor. Por que a gente pede para a criança: come isso aqui? Não gosta. Já experimentou? Não. Então experimenta, meu filho. Se você não gostar, você não come. Não, não quero, não quero. Pelo cheiro, pela aparência, a pessoa rejeita. Ela não saboreou. Nunca vai saber o gosto daquilo. Eu queria ter conversado com 2 pessoas na Bíblia. 2 pessoas. Aí você vai perguntar assim: você queria ter conversado com Pedro? Não. Então você queria ter conversado com João? Não. Então com certeza você queria ter conversado com Mateus, com Marcos? Não, também não. Eu queria ter conversado com 2 pessoas na Bíblia. Depois que Jesus tivesse morrido, entendeu? Enterrado, ressuscitado, e aquela dispersão, a diáspora. Eu queria ter conversado com 2 pessoas na Bíblia. Uma delas é Simão Cirineu. E a segunda era Lázaro. Quanto tempo você acha que Lázaro viveu depois que foi ressuscitado? Não sabe não? Você não sabe disso? Eu também não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas quanto tempo esse homem viveu depois que Jesus o ressuscitou? Ele morreu de novo. Ele não está vivo até agora. Ele morreu 2 vezes. Eu fico imaginando por onde esse homem passou. As pessoas: ei, aquele ali, ó, ele morreu. Ele já morreu. Ai, que louco. Ele já morreu. E Jesus ressuscitou ele. Ele está vivo de novo. Imagina os grupos de oração que esse homem deve ter ido, as quintas-feiras de adoração que esse homem deve ter ido, os acampamentos de oração que esse homem deve testemunhar a experiência de ter morrido e ter sido ressuscitado, de ter escutado lá do fundo do túmulo: Lázaro, vem para fora. Imagina ele narrando isso nas oportunidades que ele teve depois da ressurreição. Imagine Simão Cirineu contando isso lá em Cirene, na África, para a família dele. Fui lá para receber uma gotinha do sangue aspergido daquela ovelhinha que foi sacrificada no altar. Olha o que acabou acontecendo. Ele tira aquela roupa toda ensanguentada. O que é isso, rapaz? Não, eu abracei o cordeiro. Isso aqui sim, isso aqui é o verdadeiro. Imagina ele levando aquele manto para tudo quanto é lado, mostrando: meu irmão, você é convidado. Minha irmã, você é convidada a exibir suas experiências feitas em Deus, seus soerguimentos em Deus, suas crises vencidas, vividas, suas peneiras ao longo da sua vida. E se você veio à Canção Nova hoje, no meio de uma crise, quem está em casa, e eu peço agora para que os 2 cinegrafistas nossos que estão aqui no palco filmem vocês. Isso. Olha para as câmeras, por favor, para as 2 aqui, ó. Que o nosso editor vai colocar você na telinha agora. Aí, pode até dar um tchauzinho para as 2 câmeras que estão aqui, ó, filmando vocês. Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho. Olha aqui, ó, tem aquela lá também, ó. Isso. Aí, ó. Olha, os 2. Com certeza tem uma pessoa na sua casa esperando essa imagem. Ele falou que ia na Canção Nova. Não estou acreditando, não. Mas quando você apareceu, eles devem ter dito lá: olha lá, ele foi mesmo, está lá. E está
está lá com a crise dele. Porque quem está em casa conhece você, sabe qual é o seu atual momento, sabe que você veio para cá no meio de uma crise, no meio de uma peneira. E a grande oportunidade de você viver um dia inteiro aqui na Canção Nova. Dia inteiro. Tem capela para tudo quanto é lado aqui, para você fazer adoração. Vai ter adoração daqui a pouco, o Newton Júnior vai estar conduzindo junto com a Vanus e outras pessoas estarão rezando com você aqui. Você tem a oportunidade de se confessar, de deixar aqui o seu pecado. Você tem a oportunidade de voltar depois do almoço aqui para ouvir outra pregação. Você tem a oportunidade de viver uma celebração da Sagrada Eucaristia, hoje à tarde, aqui conosco, como você nunca viveu antes. Você tem a oportunidade de deixar-se peneirar, fazer discernimento. Discernir significa escolher. Escolher, discernimento, ajuste fino. Você tem a oportunidade de pagar essa peneira aí e repetir aquela cena que você já viu de vários pedreiros peneirando a areia, peneirando a pedra. E você peneirar, isso serve, isso não serve, isso passa, isso não passa. Em um momento de crise eu decidi passar um dia na Canção Nova, sair da minha rotina, sair desse burburinho que está na minha vida, sair dessa confusão, desse caos. Fui para lá e estou sendo peneirado, e peneirado, e peneirado. E faz o gesto comigo, vamos lá. Todo mundo vai, pega aí, peneira meu irmão, peneira, isso, peneira. Mas quem não estiver fazendo, eu vou aí, hein. Vai lá, fala, peneira tio, vamos lá tio, peneira aí. Pega tio, vai lá comigo assim ó, vai, faz o gesto aí. Isso, muito bem, aí peneira, negão, peneira. Peneira teu casamento, peneira tua relação com seu filho, peneira tua profissão, peneira tua espiritualidade. Peneirou, tá bom. É mais ou menos isso que Deus está fazendo com você hoje, você não está percebendo. Mas Deus queira que você ao longo desse dia, e depois que terminar esse dia, volte para casa, deixando aqui o que não serve para você. Dá uma olhadinha para o chão. O que você está vendo no chão aí? Chicletes. Mostra as manchas de chiclete aí para nós no chão. Olha quanta mancha. Todos esses escurinhos aí é chiclete. Que alguém muito educado que estava mascando chiclete cuspiu no chão. Alguém veio e pisou, e foi pisando e ficaram essas manchinhas. Isso são chicletes. Tá bom? Mas é uma boa imagem para a gente exemplificar o que você tem que fazer. Assim como essas pessoas deixaram aqui aquilo que não tinha mais sabor na boca, mascaram, essa palestra podia se chamar mascaram, e quando não tinha mais sabor de nada, cuspiram e deixaram aqui. Eu convido você a deixar aqui, não o chiclete que você tem na boca, mas deixar aqui o que não tem mais sabor na tua vida. Porque o que não tem mais sabor na tua vida não vai te dar sabedoria, só vai te dar sofrimento. Deixa o seu pecado aqui. Deixa essa dúvida que foi gerada por um pecado aqui. Retome a certeza da sua boa escolha feita há alguns anos atrás. Retome o amor pelos teus filhos. Retome o amor pela tua profissão, pela tua missão. Retoma, sabe? Deixa essa peneira acontecer e deixe aqui, como foi deixado esses chicletes aqui, deixe aqui o que não te serve mais. Volta para a tua casa, volta para a tua família, volta para essas pessoas que te viram na televisão, que sabem que você está aqui, que conhecem você e eu não te conheço. E você também não me conhece. Você sabe quem eu sou, é diferente de conhecer. Você sabe que eu sou o Dunga da Canção Nova, mas você não me conhece. Você não conhece meus problemas, minhas contas que eu tenho para pagar, meus sonhos, você não conhece. Meus pecados, meus defeitos, quando eu estou com mau hálito, você não conhece. Se você conhecesse, talvez você me evitaria um pouquinho. É normal isso. O que você conhece de mim é aquilo que nós apresentamos a vocês. É o meu lado missionário, é o meu lado pregador, é o meu lado cantor. Mas existem pessoas que nos conhecem mesmo. Que nos conhecem ali, para valer. E essas pessoas que nos conhecem para valer, estão ansiosas por nos receber.
Tem gente lá na tua casa dizendo assim: é hoje. Ele vai chegar. E vai chegar diferente. Vai ou não vai? Olha para essas câmeras de novo. E diga para quem está em casa. Eu vou dizer, vocês vão repetir, tá bom? Olha para eles e fala assim: ei. Não. Com empolgação. Ei. Você aí. Na minha casa. Se prepara. Eu estou chegando. Diferente. Acabei de deixar aqui meu chiclete. Aquilo que não presta mais. Aquilo que perdeu o sabor. Vou voltar com aquilo que me dá sabor. E aquilo que me dá sabor, aponta para a câmera e diz: é você. É o amor que eu tenho por você. E aplauda essa pessoa que está em casa nessa esperança de que alguma coisa aconteceu na tua vida hoje. E mesmo você que não está aqui, está me vendo aí da tua casa, no seu computador, está me ouvindo no teu rádio, você tem algum lugar para você voltar. E essas pessoas estão precisando de você de uma maneira diferente, nova. Meu irmão, Cirineu voltou para a casa dele, todo marcado pelo sangue do Cordeiro. Daqui a pouquinho aqui, nesse altar, estará o sublime sacramento. Corpo, sangue, alma e divindade. E, inclusive ele vai passar entre vocês. Não precisa mais ajudá-lo a levar a cruz. Você pode tocar na pontinha do manto do sacerdote e dizer para ele assim, ó, cara a cara, tu a tu, face to face: estou aqui, Jesus. Estou aqui, vim peneirar a minha vida. Vim viver de fato a minha crise. Me ajuda, por favor. Que fique aqui o que é ruim. Que fique aqui aquilo que não tem mais sabor. Que eu volte para minha casa com aquilo que tem sabor. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Me dá o tom da cura, por favor. Cura. Fique em pé, meu irmão. Fique em pé. Deixa a sua Bíblia no banco. Deixa a sua bolsa no banco. Deixa no banco aí. Isso. Deixa no banco. Fique em pé com disposição, né? Essa canção eu queria cantar para você, preparando o teu coração, porque Jesus vai estar chegando aqui. Jesus vai chegar aqui e vai olhar para você. E vai dizer: eita, amigão, quanto tempo eu esperava por isso, hein? Não porque você veio à canção nova. Poderia ser em outro lugar. Deus não está só na canção nova, não. Mas como você veio à canção nova, e aqui você vai encontrar com Ele, Ele vai dizer para você: oh, até que enfim, hein, meu? Estava te esperando. Rodou, mas conseguiu chegar, hein? E aqui Deus quer fazer obra completa. Desmancha essa cara de mal, de durão. Se desarme de durona. Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Não precisa usar máscara. A palavra sincero significa sem cera, sem máscara. Seja sincero com Deus. É a melhor oração que você pode fazer no dia de hoje. Tá bom? Vamos recomeçar? Vamos viver bem a nossa crise? Quem sabe canta comigo. Quem não sabe aprende. Põe a mão no coração, vai. Isso. Juntos. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo, o fim do sofrimento, uma intervenção. Coisas que herdei, vícios que adquiri, limites que vejo em mim, mas não nasci assim. Com um olhar de paciência, ter paciência, ver o fim da doença, uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida
menos pra poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada. Pega na mão do seu irmão aí, vai. Liga o corredor aqui, liga o corredor. Isso. A gente não está sozinho. A gente precisa ser curado junto com alguém. Canta. Hoje pedi a Deus, vai. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo. O fim do sofrimento, o fim do sofrimento. Uma intervenção. Coisas que eu herdei, coisas que herdei, vícios que adquiri, limites que vejo em mim, limites que vejo em mim, mas não nasci assim. Olha para quem está do teu lado, diga para essa pessoa, com um olhar de paciência, ver o fim da doença, ver o fim da doença. Levanta a mão do teu irmão e canta com ele agora. Uma pequena melhora, um motivo pra comemorar. Uma ferida a menos, uma ferida a menos, pra poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada, sei que uma alma curada socorre uma carne cansada, socorre uma carne cansada. Balança a mão do seu irmão assim, ó. Fala pra ele, você vai dar tudo certo. A crise passa e os efeitos ficam. Pode soltar a mão do seu irmão e aplauda o seu irmão porque ele merece. Ele merece, pode aplaudir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir mais forte, pode aplaudir mais forte. CançãoNovaPlay.com. Assine já!